o nosso Deus. Nós vamos abrir Daniel, capítulo 7, e vamos ler versículos 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14. Nós vamos dar continuidade ao tema da Trindade. A pergunta número 9, que o Caio vai projetar ali para nós. E nós vamos começar com a leitura deste texto do Antigo Testamento, que é um texto messiânico, não é? Ou profético, um texto que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a visão que Daniel teve da pessoa de Jesus Cristo, o Filho do Homem. Então, Daniel 7, 13 e 14. Vamos ler juntos? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui, meus irmãos, ancião de dias é um termo que é utilizado no Antigo Testamento para a pessoa do Deus Pai. E o Filho do Homem, como aparece aqui, é Deus Filho, Jesus Cristo. E a ideia é que Jesus Cristo, então, ele comparece diante do Pai, e ele recebe do Pai o que está no versículo 14, domínio, glória, reino, não é? Para quê? Para que as nações, povos e homens de todas as línguas possam servi-lo. O domínio de Cristo, o domínio do Filho do Homem é eterno, e o seu reino jamais será destruído. Então aqui eu inicio, né, esse estudo a respeito da Trindade, nessa continuidade de hoje, apontando aqui para uma realidade que o Antigo Testamento já trazia, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, mostrada, né, a partir dos profetas, a partir das várias visões, tanto proféticas como também das revelações que aconteciam no Antigo Testamento. E agora nós vamos então trabalhar, né, de maneira mais específica aqui estes aspectos que tratam da Trindade, ok? Então, nós vimos ali o seguinte: na semana passada nós fizemos a leitura desta pergunta, né? E nós vamos ler agora novamente e depois vamos passar para a pergunta número 10. Vamos ler então? Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas 3 pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Então os irmãos observaram aqui no texto de Daniel que nós podemos provar exatamente esta afirmação. Então nós temos o Pai e o Filho sendo mostrados aqui na profecia, o ancião de dias, Deus Pai, o Filho do Homem, Jesus Cristo, e ele recebe de Deus Pai aquilo que pertence ao Deus Pai, ou seja, poder e glória. Por isso eles são iguais. Cristo recebe domínio, glória, recebe poder, igualmente o Pai. Então, é o que nós afirmamos no estudo passado, né? E que vamos dar continuidade agora. Não há distinção em essência do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Tanto o Pai quanto o Espírito são iguais em poder ao Filho, e o Filho igual em poder ao Espírito e ao Pai. Por isso o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que é mencionado várias vezes, né, no Novo Testamento, e que, portanto, é aquele que também tem o mesmo poder, embora com funções distintas, embora com funções específicas dentro desta chamada economia da
Trindade. Então, os três são um Deus, embora cada um deles exerça dentro desta economia ou dessa administração da Trindade os seus papéis distintos. Então, por exemplo, não foi o Pai quem morreu foi o Filho. Não é o Espírito quem é o mediador, é o Filho que é o mediador. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito de Cristo é quem nos convence da mediação de Jesus, o Filho. Então, quem nos convence não é Cristo, é o Espírito. Portanto, cada uma das pessoas cumpre o determinado papel para que nós possamos olhar para o único Deus vivo e verdadeiro. Muito bem, meus irmãos. Vamos na pergunta 10, Caio, por favor. E nós vamos ver hoje, então, meus irmãos, o aspecto um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, que é a ideia de geração e de procedência. A pergunta diz que o Filho foi gerado e o Espírito procede. Então, nós vamos ver um pouquinho do que significam estas duas coisas, né? O que significa o Filho ter sido gerado do Pai e o que significa o Espírito ter sido proceder do Pai. Eu não vou, meus irmãos, assim, fazer aqui uma abordagem muito complexa. Primeiro porque eu acho que o objetivo, né, desse tema, na verdade, não é entrar em debates, mostrar aos irmãos dificuldades do passado, né, porque essa doutrina ela foi bastante discutida desde a era cristã, os primeiros pais da igreja, né? A igreja, em muitos dos seus concílios, precisou tratar desse aspecto, né? Então, eu não vou entrar aqui nas questões históricas, porque senão nós gastaríamos muito tempo para isso. E eu também acho, né, que quando a gente for tratar na confissão de fé, na escola dominical, então eu poderei abordar um pouco mais esses aspectos que eu não vou abordar aqui. Então, hoje, eu vou falar de uma maneira mais simples, né? Uma maneira mais didática, mais fácil de os irmãos compreenderem a respeito do que significam esses termos, né? Como eu disse, a doutrina da Trindade, ela praticamente moldou, né, a história do cristianismo. Então, desde a morte de Jesus Cristo, o estabelecimento da igreja pelos apóstolos, essa discussão ela começou a existir. E muitas pessoas, até mesmo boas pessoas, dentro da historiografia da igreja cristã, tinham dificuldades, né, de entender esses termos. Então, por exemplo, o que é substância, o que é geração, o que é procedência, porque são termos difíceis. E até mesmo os teólogos, eles não tiveram, assim, uma uniformidade, né, para tratar disso no início. Por isso, os concílios precisavam se reunir, precisavam dar respostas bíblicas, porque o nome Trindade, a palavra Trindade, como eu disse aos irmãos, não aparece nas Escrituras. O que aparece é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia afirma que os três são um Deus, o mesmo Deus. Então, a doutrina da Trindade ela foi formulada a partir destes elementos bíblicos. Então, não é uma doutrina que você encontra, por exemplo, com clareza, Jesus dizendo, olha, existe essa doutrina, né? Um profeta dizendo, olha, existe essa doutrina. Não, eles não discutem a doutrina, eles só apresentam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É mais ou menos como a existência de Deus. A Bíblia não discute a existência de Deus. Os irmãos já perceberam isso? A Bíblia já começa dizendo, olha, no princípio Deus criou os céus e terra. Acabou, a Bíblia não fica discutindo, Deus existe, não existe. Por quê? Porque o pressuposto da revelação é exatamente que Deus existe. Há um Deus, não é? E esse Deus, ele subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse ensino bíblico nós já temos, correto? Nós já temos. Então, a discussão a respeito da Trindade, ela sempre foi uma discussão muito difícil no início da igreja. Por isso, como eu disse aos irmãos, vários concílios, né, que se reuniram no passado, precisavam afirmar
estas declarações de fé a respeito da Trindade. Eu vou citar só alguns aqui, como título de exemplo, né? Por exemplo, o credo apostólico, que é o credo, aliás, que nós professamos, né? O credo apostólico. Ele diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E depois, lá na frente, diz: creio no Espírito Santo. Então, o credo afirma Pai, Filho e Espírito Santo. E não discute esta relação entre um e outro. Simplesmente afirma, por quê? Porque a Bíblia afirma. A Bíblia afirma que há Deus Pai, que há Deus Filho e que há Deus Espírito Santo, né? Portanto, os pais da igreja, né, como Tertuliano, Agostinho e muitos outros, eles se baseavam exatamente nestes textos bíblicos que afirmavam, né, a respeito da existência de Deus Pai, Filho e Espírito, para mostrar que a Trindade ela é fundamental para a compreensão da fé. Então, por exemplo, o judaísmo, ele nega que Jesus Cristo seja o Filho de Deus. Os irmãos sabem disso. Por isso que a vertente tradicional do judaísmo, ela ainda aguarda a vinda do Messias. Ou seja, ela não considera que Jesus Cristo, como nós cremos, seja o Filho de Deus. Se você pega, por exemplo, essas religiões pagãs, politeístas, né, que acreditam na existência de muitos deuses, essas religiões negam, por exemplo, que exista um só Deus que criou todas as coisas. Para eles, há muitos deuses, há vários deuses, né? Há uma doutrina também que foi muito discutida, especialmente pelo apóstolo João, no seu início, que é o gnosticismo, que é fruto de uma filosofia grega, que eles acreditavam o seguinte, que Deus não é uma pessoa, Deus é uma emanação, é uma luz, é uma espécie de um espírito iluminado, né? Então, essas discussões, elas até hoje continuam. Há muitas religiões por aí que negam a existência da Trindade, né? Até creem na existência de um Deus, mas esse Deus não é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como, por exemplo, o judaísmo, como, por exemplo, o islamismo, né? E outras religiões que não o cristianismo. Só o cristianismo, portanto, afirma esta regra de fé que estabelece a Trindade, colocando em ordem estas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a Trindade, ela distribui essa unidade, que é a unidade de um único Deus, de uma substância, de uma condição, de um só poder, né? Num único Deus, nas três pessoas. Veja que interessante o que Tertuliano, que foi considerado pai da igreja, né, logo nos anos iniciais, logo depois da era apostólica, ele afirmou o seguinte: eu creio, ele diz assim, aqui, só um minutinho, aqui, assim, diz o seguinte, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ainda que de uma substância, de uma condição e de um poder, na medida em que ele é um só Deus. No entanto, eles são distintos uns dos outros, pois o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito é enviado pelo Pai. Então veja que essa compreensão é exatamente a compreensão que nós vamos ter depois formulada nos símbolos de fé mais para frente, que é o caso, por exemplo, do Catecismo de Westminster, que já foi formulado no século XVII. Na Confissão de Fé de Westminster, diz assim: na unidade da divindade, há três pessoas de uma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Olha que interessante, né? A Confissão faz questão de chamar cada uma das pessoas de Deus. Então, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E continua: o Pai não é gerado nem procede de ninguém. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Então, é exatamente o que o Catecismo depois também vai sistematizar nesta pergunta número 10.
Então vamos ler a pergunta, para a gente agora tratar especificamente dos termos, né? Gerou e procede. Vamos lá. Quais são as propriedades pessoais das três pessoas da divindade? O Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, desde toda a eternidade. Vamos começar lendo os textos, irmãos, que estão mencionados ali. Hebreus, capítulo 1, 5 e 6, versículos 5 e 6. Hebreus 1, versículos 5 e 6. Hebreus 1, 5 e 6. Vamos ler. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Muito bem, então aqui o escritor aos Hebreus está tomando textos do Antigo Testamento para reafirmar que Cristo Jesus, o Filho, ele é superior a qualquer dos anjos. Cristo é maior do que os anjos. E a razão pela qual Cristo é maior que os anjos é que Cristo, ele não foi criado pelo Pai. Os anjos foram criados, ok? Deus criou todas as coisas. Então Deus criou os anjos, correto? Deus é o criador dos anjos. No caso de Cristo, Cristo não é criado. Cristo não foi criado por Deus. Ele não é uma criatura de Deus, porque Ele é Deus. Cristo é Deus. Então, Hebreus entende, usando os textos do Antigo Testamento, como cumprimento profético. Aqui ele cita o Salmo 2, né? Cita 2 Samuel, cita Deuteronômio, que são textos que apontam para esta afirmação de que Cristo Jesus, ele foi gerado pelo Pai. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A qual dos anjos eu disse isso? A nenhum dos anjos, obviamente. A qual dos anjos Deus Pai disse: eu serei seu pai e você será meu filho? A nenhum dos anjos, somente ao Filho. E novamente diz o versículo 6, ao introduzir o primogênito no mundo, então ele disse: e todos os anjos de Deus o adorem. Então a gente percebe aqui, nesse primeiro texto, esta distinção que é feita entre a criação de Deus e o Filho de Deus. Então esse é um ponto importante, meus irmãos, porque quando nós falamos sobre geração, nós estamos falando sobre geração divina, de Cristo, nós não estamos falando de criação, ok? Cristo não foi criado, ele foi gerado eternamente pelo Pai. E o que isso significa então? Aqui, o teólogo Joel Bick, ele dá uma explicação bem interessante. Ele diz assim: quando os teólogos falam da singularidade do Filho como pessoa, historicamente eles o distinguiram do Pai e do Espírito por sua geração eterna, isto é, a geração do Filho pelo Pai antes de o tempo começar. O verbo gerar refere-se à geração de um filho pelos pais, como encontramos nas genealogias bíblicas. Então, na genealogia você tem lá, fulano gerou cicrano, que gerou beltrano e tal. Não é assim? Nós temos a ordem genealógica. E aí ele diz assim: no credo niceno, os cristãos confessam o seguinte: um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado do Pai antes de todos os mundos, ou seja, antes da criação, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, sendo de uma substância com o Pai. A confissão belga afirma o seguinte, que o Filho de Deus é gerado
desde a eternidade, não feito nem criado. E a confissão de fé afirma o seguinte: o Filho é eternamente gerado do Pai. E aí o pastor Bick conclui estas citações dizendo: uma vez que as três pessoas divinas são uma natureza divina, a geração do Filho não se refere à geração de Cristo fora da essência divina, mas à geração de outra pessoa na mesma essência divina. A pessoa do Pai gera a pessoa de seu Filho. Olha só, irmãos, para tentar esclarecer, né, explicar isso aqui, né? A ideia é a seguinte: bom, Cristo não foi criado, como nós vimos, como os anjos foram. Cristo não foi feito, como, por exemplo, os seres humanos foram feitos. Deus pegou lá o barro e criou Adão e soprou em Adão o fôlego de vida. Cristo, então, ele foi gerado pelo Pai. A geração não é nem criação e nem algo feito, né? Uma feitura, como uma obra de um artífice. Mas imagine que Deus tenha gerado a luz ou feito existir a pessoa do Filho. Então, Cristo, ele estava presente com Deus, ele era Deus, João 1, né? Mas ele foi gerado ou trazido à existência pelo Pai. E aí nós vamos ver um texto que a gente conhece bastante, que é o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, né? E depois o verso 18. João 1, 14 e João 1, 18. Vamos ver juntos esses textos. Vamos lá, João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Olha só que interessante, irmãos. Então aqui nós temos o seguinte: Cristo já existia antes desta habitação com os homens? Claro que sim, porque o próprio Evangelho de João, no início, diz lá o seguinte, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, correto? Então Cristo estava lá. Mas a existência histórica do Filho, ela acontece nesse momento da encarnação. Então, aqui é onde Deus, então, faz com que o Filho seja gerado, correto? Por isso, a palavra gerado pelo Pai. Cristo não nasceu de uma relação entre um homem e uma mulher. Cristo foi gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo de Deus, que é também o Espírito de Cristo. E essa geração, portanto, da encarnação do Verbo, foi a geração do Pai. Então, Deus Pai gera Jesus Cristo, como o Pai, um pai, qualquer pai, eu, os irmãos que são pais, né, geraram seus filhos. A diferença é que, no nosso caso, a gente não gera pessoas de uma mesma substância ou natureza. Por isso que as pessoas são distintas, né? No caso de Jesus Cristo, ele é igualmente o Pai, exatamente pelo fato de que ele gerou, o Pai gerou o Filho com a mesma substância, igual em poder. Então, Cristo não foi maculado, manchado pelo DNA humano. Embora ele tenha sido gerado no ventre de Maria, que era ser humano, né, e em pecado, mas Cristo foi protegido desta contaminação pecaminosa. Ele nasce homem, mas ele não nasce a partir de uma geração pecaminosa humana. Ele é gerado pelo Pai na mesma substância do Pai. Por isso ele é o Filho unigênito, ou seja, o único Filho gerado. Nós somos filhos de Deus? Somos, mas não somos filhos como Jesus Cristo é.
Nós não fomos gerados pelo Pai. Nós fomos criados pelo Pai e fomos gerados pelos nossos pais terrenos. Eu fui gerado pelo o meu pai e a minha mãe, correto? Cristo não. Cristo ele foi gerado por Deus, o Pai. Então esta é uma distinção importante. E por isso ele é o único gerado, ele é o unigênito. Olha o versículo 18. Vamos lá. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Estão vendo? Então a ideia do Deus unigênito, esse Deus unigênito é Jesus, que aqui ele é chamado de Deus, porque ele é Deus. E diz que ele está no seio do Pai. O que significa isso? Significa que Deus Pai e Deus Filho são o mesmo Deus. Pessoas diferentes, mas o mesmo Deus, da mesma substância, da mesma essência, diferentemente de nós, como eu disse. Então, os meus filhos não são da mesma essência. Eles não têm a mesma natureza. Eles têm a natureza humana, mas eles revelam aspectos de dessemelhança, de desigualdade. No caso de Cristo, não. Ele é igual ao Pai em todas as coisas. Muito embora, como nós vimos, com propriedades pessoais distintas. Por quê? Porque as suas funções dentro da economia da Trindade são funções diferentes, são funções distintas. Há um teólogo chamado Donald MacLeod que ele diz assim, ele coloca 3 aspectos da geração de Cristo. Ele diz, a geração do Filho pelo Pai transcende qualquer geração humana ou biológica. Então, esse é um aspecto já muito importante. Não dá para nós tentarmos entender como que se deu a gestação, a gravidez, né, de Maria. Certamente foi um milagre. É algo que transcende a nossa geração humana, a lógica humana da geração, muito embora Deus tenha respeitado a natureza e feito Jesus ser gerado no ventre de Maria. Então, Jesus se alimentou das coisas que Maria se alimentava, né? Jesus, ele teve a mesma estrutura placentária, uterina, né, que os bebês humanos têm. Então, toda a estrutura humana, a dinâmica humana foi respeitada pelo Senhor. Mas o fato é de que a geração de Jesus Cristo, ela foi distinta, totalmente distinta de qualquer geração humana, por isso ele é único gerado, unigênito. O segundo aspecto que o MacLeod coloca é o seguinte: essa geração não significa que o Pai é anterior ao Filho no tempo. Ambos são eternos. E é isto que eu gostaria que os irmãos observassem. Quando Cristo se encarnou, quando o Filho do homem se encarnou, não significa dizer que Cristo passou a existir ali. Cristo é eterno como o Pai. E essa dúvida, ela não deve existir, porque, como eu disse, o próprio Evangelho de João, no seu início, ele começa afirmando que Cristo é eterno. No princípio era o Verbo estava com Deus. E esta palavra, no princípio, significa antes da criação, que é a mesma palavra de Gênesis. Então, Cristo sempre existiu. Tanto existiu que no Antigo Testamento ele aparece. Nós lemos, acabamos de ler aqui, Daniel, o Filho do Homem. E nós temos as várias manifestações da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Eu creio, por exemplo, que todas as vezes em que há o anjo do Senhor aparecendo no Antigo Testamento, ali é uma referência à segunda pessoa da Trindade, é uma referência a Jesus Cristo. Eu entendo, né, dentro da minha perspectiva da teologia bíblica, que ali é Cristo. Então, é uma cristofania, é uma aparição de Jesus Cristo, quando nós temos o anjo do Senhor. E isso acontece em vários locais, né, em várias situações. Então, Cristo ele é eterno como o Pai é eterno. Então, não significa dizer, quando o Pai gera o Filho,
que significa dizer que o pai seja mais velho do que o filho, que o pai é anterior ao filho, que o pai existia antes e o filho depois. Não, eles sempre existiram ao mesmo tempo. Contudo, o filho foi gerado no tempo da história pelo pai, para que ele pudesse se encarnar e assim cumprir a sua missão, o seu ministério de representar o seu povo, de pagar os pecados do seu povo, tornando-se homem à semelhança humana, e então pago o preço, né, do pecado na cruz. O terceiro aspecto que o Donald MacLeod coloca é o seguinte: geração não é o mesmo que processão do Espírito, que aí é o outro aspecto que nós vamos ver ali. Deus tem apenas um filho. Então, por isso que a confissão de fé e o catecismo maior fazem esta distinção. Veja que o Espírito Santo, ele não é gerado. O Espírito procede, são coisas distintas. Então, imagine o seguinte: nós vamos falar da procedência do Espírito no próximo estudo. Mas imagine o seguinte: imagine o Espírito como o nosso próprio fôlego de vida. Quando você fala, você expõe o seu sopro, não é? Você sopra o ar que há dentro dos seus pulmões. Então, este ar que há dentro dos nossos pulmões, ele procede, a nossa fala, a nossa respiração, o nosso sopro, ele procede de nós, ele sai de nós. Então, ele não é criado por nós, ele já está aqui. Ele não precisa ser gerado, correto? Ele não precisa ser gerado, ele já está aqui. Vou dar um outro exemplo. Uma lágrima precisa ser gerada. A lágrima, ela não está aqui acumulada. Ela, à medida que você se emociona, que você chora, então a lágrima é produzida. É produzida e no canal lacrimal ela sai dos nossos olhos e você tem ali a enxurrada de lágrimas. Mas ela é gerada, correto? O sopro não. O ar, o fôlego de vida, ele já está em você. Porque se ele sair, você morre. Você não gera o ar, correto? Você não fica ali fabricando o ar, puxando o ar, ele está dentro. Então o Espírito Santo é como esse fôlego, que procede de dentro. Cristo é como uma lágrima, que é gerada, correto? Então essa é a diferença que nós vamos tratar depois da procedência. Em quarto lugar, a geração de Cristo não é criação, como nós vimos. O Filho não é uma criatura, como nós falamos também, mas ele é Deus, ok? Então, meus irmãos, várias passagens bíblicas, né, elas apontam, especialmente em João, o Evangelho de João, ele lida muito com esse aspecto, né, da geração do Filho, e ele usa muito o termo unigênito, que no original grego é monogenes. Ou seja, mono é um, genes é gerado, né? Que é onde vem a nossa palavra gene mesmo, da biologia. Então, ele é o único gerado do Pai. Então, Deus tem seus filhos, como nós falamos, mas nós não somos gerados. Nós somos criados por Deus, antes dos tempos eternos, né? Pela eleição, e depois criados no tempo da história, quando Deus fez Adão do barro e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e à medida que nós temos filhos, que nós procriamos, nós geramos os nossos filhos, mas nós não somos gerados, nós fomos criados. Cristo, ao contrário, ele foi gerado, portanto, é o único gerado, ok? Então, algumas diferenças importantes aqui. Eu disse aos irmãos que uma questão importante que a gente precisa destacar é a seguinte: a doutrina da eleição, ou da geração, da trindade, ou da geração eterna, ela não pode se fundamentar só sobre a palavra trindade, porque essa palavra não existe na Bíblia. Então, se você for discutir com alguém, disser, olha, trindade, talvez você tenha dificuldades de argumentar sobre isso, exatamente porque não tem essa palavra. Não adianta você buscar. O que você vai ter que dizer para a pessoa é a seguinte, é que a doutrina da trindade é uma doutrina bíblica. Por quê? Porque há uma relação evidente, uma relação clara, uma associação clara entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E há afirmações, tanto do Pai quanto do Filho, de que eles são um único Deus, e que operam para cumprir o propósito, que é um propósito único. Deus tem um propósito único, que é eleger um povo e salvar esse povo por meio da pessoa de Cristo. Então, esse propósito escriturístico, ele é único. Ele é único. E então, Deus, ele subsiste na pessoa do Pai para eleger, na pessoa do Filho para redimir e na pessoa do Espírito para convencer e manter, perseverar. Então, as três pessoas que são um Deus trabalham para que o plano único do Pai, do Filho e do Espírito seja cumprido, que é salvar o seu povo dos pecados deles. Então, nós vamos perceber que a Trindade, portanto, ela é uma doutrina afirmada na Bíblia a partir desta relação que há entre o Deus Filho, que é gerado pelo Pai, a fim de cumprir o propósito de salvar o seu povo. Vamos ver alguns outros textos aqui, meus irmãos. Por exemplo, Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. Vamos ler juntos. Vamos lá? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui são palavras do próprio Jesus. E o próprio Jesus está afirmando ter um Pai, certo? Ter o Pai. E ele afirma o seguinte, que o Pai entregou a ele tudo. O que é esse tudo aqui a que Jesus se refere? Todas as coisas que pertencem ao Pai, todos os atributos que pertencem ao Pai, todas as perfeições que pertencem ao Pai. Cristo, ele se diz ser da mesma substância do Pai. O conhecimento de Jesus é o mesmo conhecimento do Pai, correto? E ele denomina Deus de Pai porque ele reconhece ser o seu Filho gerado, o seu único Filho. E ele diz, inclusive, olha, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Por quê? Porque ambos são eternos, ambos são da mesma substância. Eles não são distintos, não são diferentes em poder, em glória, em domínio, em majestade. Porque senão haveria detalhes no Pai que Cristo não fosse capaz de conhecer. Mas ele conhece, enquanto Deus que é, ele conhece o Pai. Correto? Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Vamos lá, juntos mais uma vez. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, Paulo está aqui também afirmando, ou reconhecendo a filiação de Jesus Cristo, aquele que não poupou o seu próprio Filho. Então, observe que há uma distinção também clara entre quem é o Pai e quem é o Filho, correto? O Pai e o Filho. Então, os apóstolos reconhecem também esta distinção funcional, ou esta distinção de propriedades, para afirmar o seguinte, que Deus, o Pai, ele estabeleceu, então, na pessoa de Jesus Cristo, o seu modo de salvar o seu povo. E, meus irmãos, voltando a João, agora João capítulo 17, versículo 24, nós vamos ver a eternidade, para que não tenhamos a falsa compreensão
de que Cristo só passou a existir no momento em que ele foi gerado, né, na encarnação. Então, João 17, palavras do próprio Jesus, versículo 24. Vamos ver? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Está vendo? Então, aquilo que nós dissemos aqui, o Filho sempre existiu eternamente com o Pai. Contudo, houve um tempo em que ele foi gerado pelo Pai para cumprir, do ponto de vista da encarnação, o mistério, né, da salvação do seu povo. Então, nós somos filhos de Deus, mas somos filhos pela graça. Cristo não. Cristo é filho por natureza. Então, nós não temos a mesma natureza de Deus. Correto? Cristo tem, nós não. Nós temos a natureza humana, não a natureza divina. Embora sejamos criados à imagem e à semelhança, nós não somos deuses, não somos naturalmente da mesma substância de Deus. Somos diferentes. O pastor Joel Bick faz um quadro aqui interessante. Depois eu vou reproduzir esse quadro para os irmãos, porque ele é bem interessante. Ele faz uma comparação aqui entre a filiação de Cristo e a filiação dos cristãos. Por exemplo, com relação ao tempo, Cristo é filho eterno. Nós cristãos não. Nós somos nascidos novamente e adotados na regeneração. Então fomos criados e somos adotados por Ele como filhos no momento em que recebemos a conversão. Quais são as raízes da filiação de Cristo? Uma essência com o Pai, nós não. Antes nós éramos filhos da ira e depois nós nos tornamos filhos da graça. E a identidade? A de Cristo é coessencial com Deus, ou seja, Ele é Deus. É a mesma substância de Deus. Nós não. Nós somos portadores da imagem de Deus, mas não somos da natureza de Deus, não é? Qual é a base da filiação de Cristo? O Filho é independente de nós. Nós não. Nós somos filhos por causa de Cristo Jesus. Quer dizer, nós só podemos entrar na família do Pai por meio de Cristo, Filho único, não é? Qual a singularidade? Jesus é filho único, nós não, nós somos filhos, portanto temos muitos irmãos, irmãs, chamamos aos irmãos e irmãs, né? Qual a posição? Cristo é cabeça da família, Ele é Senhor e Deus, nós não, nós somos servos, somos criaturas. Qual é a natureza? Cristo é filho por natureza, como falamos, nós não, nós somos por graça. Então, são vários aspectos que distinguem a filiação eterna e única de Deus, não é? O significado dessa geração eterna de Cristo e a geração dos demais filhos. Então, para encerrar, meus irmãos, eu vou ler aqui o trecho em que o pastor Joel Bick diz o seguinte: o significado básico da geração eterna de Cristo é que o Filho é eterna e unicamente do Pai. O Evangelho de João ensina repetidamente que Cristo é do Pai ou da parte do Pai. Então, o primeiro uso que João faz de unigênito explicitamente indica o Verbo encarnado, que é unigênito do Pai. Então, ele se origina do Pai, no sentido de que abrange tudo aquilo que o Filho é e aquilo que o Filho faz. Por isso, ele sabe todas as coisas a partir do Pai, ele dá vida por causa do Pai, ele é honrado pelo Pai, ele tem vida em si mesmo a partir do Pai. Ou seja, tudo sobre o Filho deriva do Pai, inclusive o aspecto da obediência, né? Porque em todas as coisas, Jesus Cristo foi obediente ao Pai, ele serviu ao Pai, ele
tudo o que ele fez para a glória do Pai. Então é muito interessante esta relação filial de Cristo Jesus para com o seu Pai. Então a ideia é de que ele não tem nada dele mesmo, porque ele não é de outra natureza. Tudo aquilo que o Filho é, o Pai é. Tudo aquilo que o Filho é, ele herdou do Pai, porque o Pai o gerou conforme sua natureza, conforme seu poder, conforme sua glória. Portanto, o Filho é Deus, na mesma substância, no mesmo poder, contudo, ele foi gerado pelo Pai para que pudesse, no tempo da história, exercer este cumprimento do decreto de salvar o seu povo dos pecados deles. Então, meus irmãos, esta era a introdução, ou esta é a introdução que eu gostaria de apresentar aos irmãos. Como eu disse a vocês, obviamente eu entendo que é uma doutrina bastante difícil, às vezes, de nós conseguirmos explicar, mas aí eu lembro aos irmãos, exatamente do primeiro tópico do Donald MacLeod, em que ele diz que a geração transcende qualquer tipo de geração humana ou biológica. Não que ela não possa ser explicada teologicamente. Como eu disse, nós podemos encontrar nas Escrituras afirmações suficientes, do próprio Jesus, inclusive, dizendo-se filho gerado pelo Pai. Mas a nossa mente limitada, nossa lógica limitada, ela não consegue mesmo, às vezes, compreender estes aspectos que dizem respeito a essa relação de Deus, Porque a nossa mente, ela sempre pensa numa unidade, numa coisa única. E aí você imagina, como pode ser esta coisa única, 3 pessoas de uma coisa só, Então é difícil você imaginar uma relação desse tipo. Portanto, nesse momento, assim como nós entramos nos aspectos da criação do universo, nós dedicamos muito deste tema às questões de fé. Então, nós cremos que a palavra nos ensina, nos mostra, nós cremos que o que a palavra nos mostra é suficiente para afirmar que há um Deus que é Pai, há um Deus Filho e há um Deus Espírito Santo, os 3 são um único Deus, atuando em 3 pessoas. Nós temos elementos suficientes para falar sobre isso, mas, de fato, muitas vezes nós não vamos compreender com a nossa lógica matemática como que esta relação funciona. É a mesma coisa, por exemplo, nós queremos explicar a soberania de Deus, dos decretos, e a nossa responsabilidade de agir. Então, Pilatos, ele condenou Jesus. Ele condenou porque Deus mandou, decretou, ou porque ele quis? As 2 coisas. Como é que a gente explica isso? Às vezes não dá para explicar, mas a Bíblia afirma que são as 2 coisas. Ele foi responsável pela sua decisão, mas ao mesmo tempo o texto diz para que se cumprisse a Escritura. Então, são questões que nós não temos de ficar assim, muito encasquetados, de não encontrar respostas lógicas, porque nós não vamos encontrar mesmo. O que eu gostaria de, nessa noite, frisar para os irmãos é que a Bíblia afirma, com muita clareza, que há, de fato, 3 pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e os 3 são um único Deus, de mesmo poder, de mesma glória, de mesma substância, em que cada uma das pessoas exerce, nesta administração da Trindade, um propósito dentro do plano do Senhor, dentro dos decretos do Senhor. Então, se nós entendermos isto, louvado seja Deus, porque nós estamos dando um passo além, adiante, do que, por exemplo, as seitas afirmam. Então, nós não vamos concordar com os testemunhos de Jeová, por exemplo, porque os testemunhos de Jeová não afirmam que Cristo, ele é gerado do Pai. Os testemunhos de Jeová afirmam que Cristo foi criado pelo Pai. Cristo é uma criação, é uma criatura, como nós somos. E não é isto que a Bíblia diz. Portanto, nós não vamos comungar com a ideia dos testemunhos de Jeová, por exemplo. Então, se nós soubermos destes aspectos, isso vai nos dar paz no coração,
para sabermos diferenciar uma coisa de outra, né? E é claro que nós vamos aprendendo ao longo do tempo, ao longo do estudo bíblico, ao longo das exposições, estes detalhes, que são detalhes muitas vezes difíceis de entender, mas que podem ser entendidos, né, com alguma compreensão razoável, a fim de não sermos enganados por esta, né, ou aquela doutrina. Ok, meus irmãos? Então, com esta introdução, eu encerro o estudo de hoje. Se algum irmão quiser